Salmos de número 34. Eu vou fazer uma leitura hoje mais expositiva desse texto, para que possamos aqui entender um pouco do que Deus está falando através do salmista Davi. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exultemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, e quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, e faz o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor são sobre os justos, seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Repita comigo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Senhor, obrigado pela porção da tua palavra. Acrescenta, Senhor, a tua bênção sobre nós nessa manhã. Abre os olhos do nosso entendimento. Tantos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando online, recebam dessa mesma porção do Senhor para nós hoje. Que possamos estar com o Espírito livre nesta manhã para receber da tua graça. Que nada venha nos confundir, nada venha, Senhor, roubar a tua palavra ao nosso coração aqui hoje, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Fala conosco. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltando sobre essa questão de que estamos em guerra, estamos numa luta. Essa semana de intercessão que nós passamos, colocando as famílias diante do Senhor, colocando os nossos filhos, eu tive uma percepção. No mundo espiritual nós temos que ter essa percepção do que está acontecendo. Na semana anterior a esse propósito de jejum e oração, teve aquele ataque na escola lá em Sobral, no Ceará, onde jovens entraram para matar outros por rixa de drogas, de facção criminosa. Nós temos uma igreja, lá em Sobral, uma igreja Batista Ágape lá, e a igreja também está em clamor, intercessão e jejum pela cidade. Mas quando o caos se levanta, o reino de Deus ele tem que se levantar em conjunto para trazer a boa influência do Senhor para resgatar pessoas. Infelizmente o Ceará está rondado de facções criminosas. Se você for olhar nos noticiários, tem
algumas cidades que estão virando cidade fantasma, porque a facção está conseguindo expulsar as pessoas de casa. Você imagina, a pessoa se preparou, se sacrificou para comprar um imóvel e agora é expulso da sua casa porque estão te ameaçando de morte. Isso é uma coisa muito séria. Nosso clamor quando olhamos, e aí é onde, meus irmãos, a gente tem que aprender que a nossa dependência, a nossa esperança não virá do sistema político. A gente precisa que os céus influenciem o sistema político. Como assim? A gente precisa de homens e mulheres de governo que eles tenham a mente de Cristo. Que eles paguem o preço pela justiça. Irmãos, se nós continuarmos calados, sem orar, sem fazer a diferença, você vai ver o que é esse país se transformar em coisas muito piores. Porque o crime organizado está agora na esfera mais alta, que é da justiça. Um dia desse, um cara foi preso com 200 quilos de cocaína e ele foi solto, gente. 200 quilos. Entende? Não é 200 gramas, não. 200 gramas já é acima da lei, 200 quilos. Mas por quê? Tem gente muito grande lá em cima. Ou seja, a esfera está contaminada. E qual é o problema? Esses homens que estão contaminados é porque eles estão com medo de morrer. Eles não acreditam na lei, não acreditam na justiça, eles não acreditam na proteção. E o bandido é alguém que diz que não tem nada a perder e pronto, e vai para esse confronto, como a gente vê jovens que estão perdendo sua vida. Os irmãos que vieram do Rio de Janeiro sabem como é isso. Jovens muito novos que você olha, é uma alma vazia, ele tem nada. Mas aí, queridos, diante disso, a gente olha para a circunstância, a gente olha para o mundo, a gente olha para esse caos e diz: onde está Deus? Onde é que Deus está? Deus não está vendo isso, Deus não está enxergando, Deus está vendo, mas o povo que se chama pelo seu nome também está calado. Nós não podemos ficar calados. A arma mais poderosa que nós temos é a oração, para a intervenção dos céus na terra. A palavra do Senhor disse, Jesus falou com Pedro, disse: que dizem os homens quem é o Filho do Homem, né? Jesus está perguntando sobre ele. O que os homens dizem sobre mim? Aí disseram, dizem que o Senhor é um profeta, ou a reencarnação de Elias, né? Algum dos profetas. Ele, mas vocês que andam comigo, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, o quê? Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus prontamente diz, muito bem, Simão, filho de Jonas. Algumas versões vão dizer Simão Bar-Jonas, que é Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue que te revelou, não foram as pessoas, mas o Espírito de Deus, o meu Pai que está no céu, te revelou. E eu digo que tu és Pedro, uma pequena lasca de pedra. E sobre esta pedra, não é sobre Pedro, é sobre a confissão que saiu da boca de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta confissão, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você vê que Deus está nos dando armas, e nós queremos usar as armas carnais, mas Ele nos deu as armas espirituais. Aquela que a história do povo de Deus conta. Quantas vezes nós vamos ler milagres e não acreditar nesses milagres? Aonde que um homem com o queixo de um jumento matou mais de 1000 pessoas, que está escrito na história, onde o mar se abre, onde o maná do céu desce, aonde cegos veem, aonde pessoas são transformadas. E nós queremos a realidade do mundo, mas nós precisamos de uma realidade espiritual. Veja por que Deus fala que a gente deve ser como criança. Tem um comportamento como criança, porque ela se entrega facilmente e confia plenamente. Ontem a gente estava alimentando Letícia antes de dormir, e ela estava mais com sono, mas com muita fome. E a gente ficava dando a comida na boca, ela mastigava e deitava. E eu disse, olha a confiança dela, de que quando terminar aqui, a gente vai pegar ela com carinho, e ela vai dormir na cama dela, ela vai se sentir amparada. No culto de mulheres, essa menina é uma resenha, né, Letícia?
Letícia ficou aqui, acho que estavam aqui, vão lembrar desse momento. Teve um momento de oração, que oraram pelas mulheres, e Letícia ficou aqui no palco sozinha, e ficava declarando aqui, cura, Senhor, mais fé, mais amor, não sei o que e tal, e começou a orar. E ela chegou perto de Leni. Leni ainda não contou esse testemunho. Ela estava com um problema na região pélvica, que estava em carne viva, algo que aconteceu com ela, e Letícia pôs a mão para orar. Mas ela pôs a mão, não foi, Leni, no lugar mesmo. E qual foi o resultado? Glória a Deus. Sim. Obrigado, irmãos. Obrigado, meu filho. Glória a Deus. E você vê, a gente até conversa sobre isso com ela, que não é algo que a gente forçou, você tem que ser espiritual, não. A gente quer que os filhos cresçam livres na presença de Deus e vão entendendo. Se eles começam a desalinhar, a gente chama para perto. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Olhe essa criança. Ela não está se importando com a estrutura, ela não está se importando com o que as pessoas vão pensar dela. Ela disse, eu tenho fé, eu vou lá orar. Toda vez que a gente está doente, ela diz, está doente? Vem aqui. Ela põe a mão e começa a orar. O que eu estou querendo romper uma barreira aqui? Que nós estamos em busca de respostas carnais, humanas. Mas a resposta que vem do céu, ela é duradoura. Ela é contínua. A resposta humana tem prazo de validade. Se você receber um escape, vou dar um exemplo, você está com uma dívida, alguém pode chegar e te ajudar, te emprestar, e você vai ter que pagar. Só que quando vem do céu, ele vem com um endereço diferente. Quando vem do céu, socorreu o irmão que ele disse, cara, pastor, eu fiquei tão envergonhado, porque eu não acreditava que existia bondade nas pessoas ainda. Um jovem de 23 anos, desacreditado que não tem bondade no mundo. E Deus disse, você não quer que eu mostre ao pecador como é? Está aqui, meu filho. Isso é só o começo. Existe bondade, existe graça, porque quando nós louvamos ao Senhor, os seus louvores estão continuamente nos meus lábios. Aí a coisa muda de figura. Aqui o salmista está dizendo, né, versículo 1, vamos voltar para Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aí você veja, ele está dizendo, o meu louvor do Senhor, de reconhecer quem o Senhor é, está na minha boca. Mas agora vem uma coisa que nós vivemos. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exultamos o seu nome. Porque busquei ao Senhor e ele me respondeu. E livrou-me de todos os meus temores. Temos buscado, irmãos, ao Senhor. Às vezes, nós ficamos até meio assim com Deus. Como assim? Eu quero buscar o Senhor porque eu vejo que Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas eu sou tão pecador que às vezes eu tenho vergonha de me aproximar de Deus, porque parece que eu estou vindo para Ele só porque eu estou precisando. Mas venha realmente quando você também está precisando. Que é daí que você vai começar a reconhecer que Ele é Deus em sua vida. E você vai começar a ter louvores no seu lábio de glorificar. Todo mundo que se aproxima de Deus, geralmente é porque está precisando. Não é porque ele está felizão, está tudo dando bem. Estou alegre e eu reconheço que Ele é Deus. Por quê? O homem é autossuficiente. Nós achamos que nós somos poderosos. Nós achamos que temos a força para fazer tudo. E quantas pessoas hoje não está bem e amanhã está numa cama de hospital? Inválido. Quando vai lá, meu irmão, não tem orgulho, não tem mais nada. Acabou a vaidade.
Por isso que a palavra nos confronta dia após dia, confiarmos em Deus, porque Ele é quem escreveu os nossos dias. Ele é que preparou a nossa história. Verso 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. Está angustiado? Vai para o Senhor. Tem uma meta para bater no trabalho, Nara? Vai para o Senhor. Wallace, Neto, tem meta para bater? Vamos lá, vai para Deus. Tem meta no Uber? Senhor, eu quero os melhores clientes. Me manda gente boa. Me livra dos assaltantes, do povo mau. É isso mesmo, a gente tem que declarar isso. Senhor, me livra dos perversos. Chega lá, Leni, na loja. Senhor, louvo o teu nome. Hoje manda aquela bênção. Nós dependemos de Deus, irmão. Nós dependemos de Deus. A gente vai ficar o quê? Se vier, veio. Se não vier, não, irmão. Confia no Senhor. Meu sogro aí que depende do mar, do peixe. Senhor, acalma o vento, que os pescadores nenhum fume e ele traga uns 50 mil quilos de peixe. Mas a gente vive muito do acaso. Nara não pode errar, senão vai contaminar o povo lá na cozinha. Então Jesus habilita a minha mão, a minha mente, agora eu vou entrar no trabalho, me ajude aqui, para que o povo, que a gente faça milagre aqui com essa comida, né? E consiga alimentar bem o povo. Gente, nós temos angústias que a gente não quer falar para Deus. Não, Deus não vai perder tempo com isso, irmão. Pare de pensar que Deus é limitado como humano. Ele é o soberano, o poderoso. Ele está em todo lugar, Ele vê todas as coisas. Ele está presente, Ele acompanha. Na nossa angústia Ele está lá, na nossa alegria Ele está lá. Agora, se você tem orado e algumas portas não se abrem, Deus está em silêncio, é que Ele está dizendo, tem algum aprendizado nesse tempo aqui. Aí qual é o perigo nosso? É que a gente se acomoda, a gente se acostuma. Quando vier, veio, né? Sabe, ele se acomoda, não estuda, não se prepara, não busca, não vai em frente, não lê. O que é que nós temos lido? O que é que nós temos procurado como literatura? Tanto para a sua área profissional, quanto para a sua área espiritual. O que é que você tem alimentado sua mente? Você tem praticado a oração diária? Sabe, Senhor, preciso de Ti, preciso reconhecer a dependência de Deus. Nós precisamos, irmãos. E aqui no verso 7 ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Dia após dia nós sentimos isso. O anjo do Senhor nos livrando. Essa semana eu passei algo interessante. Estava dizendo à minha esposa. Semana de oração, de tudo. E a guerra é grande, né? Porque você está orando que... Não, é pior. Aí eu fui na Ceasa, no Mar Vermelho, fazer umas compras. Estava muito cheio. Aí o rapaz que administra o estacionamento interno disse, não, pode estacionar aqui. Era uma vaga de carga e descarga, mas ele autorizou estacionar. Eu disse, eu vou passar uns 40 minutos. Dito e feito, fui, fiz as compras, voltei, coloquei lá. Aí quando eu cheguei, tinha um carro estacionado atrás do meu, mas tinha uma vaga do meu lado, em branco. Aí o cara estacionou atrás do meu. Disse, ele deve ter sido rápido, vai sair. Fui, paguei o estacionamento, voltei, o carro estava lá. Eu apressado, tinha que ir na feira de ciência da escola de Analice, aí o tempo já começou a apertar, todo mundo ligando, cadê, não sei o quê. E aí eu buzinei, não apareceu ninguém, eu disse, rapaz, eu vi uma brechinha aqui, eu vou sair. Aí eu já ia aprumar o carro para tentar sair, aí o cara, não, chegou aqui, um rapaz. Aí o cara chegou, rapaz. Ao invés dele dizer, me desculpe, vou tirar agora. Ele olhou para mim e disse, calma aí, meu patrão, nós dois estamos errados. Minha gente, diga a você, apertar Satanás naquele dia, apertou um botão assim. Chega, eu me tremi. Mas eu me contive ainda. Não chamei nenhum nome, eu só disse, eu abri o olho assim, olhando no retrovisor, eu disse, nós? Não, meu filho, você está errado, nós não, eu fui autorizado a estacionar aqui. Aí o cara começou a jogar piada e eu, homem, saia logo que eu tenho hora. E o cara com uma criança pequena e, sabe, provocando, um rapaz já velho.
E aí ele soltou outra piada, ele disse assim, quem está com pressa assim geralmente passa por cima. Eu disse, então tá certo, deixa aí que eu vou testar. Já estava invocado, botei a ré, aí ele foi e tirou o carro. Eu disse, já? E aí eu saí, fui embora e eu, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu fui provocado, eu não produzi frutos do Espírito. Eu acho que em outros momentos eu poderia ter sido até pior, mas não é questão de eu estou melhor do que antes. Eu não quero me ancorar nisso, não. Eu errei. Era para eu ouvir a piada e dizer, tá certo. Né? Mas aí eu, como diz a palavra, nós podemos o quê? Irar, mas não pecar. Aí eu irei ali na hora, quando eu chego, me tremi. Foi uma mudança assim de humor, que eu disse, misericórdia. Chega, eu tremi para falar com o cara, de raiva. Porque custava nada dizer, tá joia, meu irmão, me desculpe. Ele nem disse me desculpe, ele disse, nós dois estamos errados. Aí, ou seja, o cara, se você está errado, eu posso errar também. Aí eu vou fazer o que eu quiser. Não. Leis e sociedade não é para isso. Mas naquele momento eu disse, meu Deus, me perdoe. Me perdoe porque eu fui provocado. Na provocação da minha angústia, eu não produzi frutos. Tem misericórdia de mim. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos temer o Senhor. Nós precisamos ter temor do Senhor e dizer, Deus nos ajude a vencer essas barreiras, a vencer essas circunstâncias. O trânsito, principalmente para o homem, é uma coisa muito complicada. A gente se irrita muito fácil. Tem gente aí que morre, briga, troca tiro. E eu já perdi muita cabeça. Porque tem coisa que para mim eu disse, meu filho, pelo amor de Deus. Era só tu dar uma seta, rapaz, só ligar. Mas as pessoas não querem nem ouvir que elas estão erradas também não. Ela quer pegar e responder como quer. Então a sociedade está em colapso. Então o que é que nós devemos fazer? Nos refugiar em Deus e dizer, Senhor, me guarda, para que minha resposta não seja a resposta que eu quero dar, mas a resposta que o Senhor quer dar. Qual a resposta que o Senhor quer dar em mim? Versículo 9 diz, no verso 9, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Aqueles que temem ao Senhor, eles não têm falta nenhuma. Talvez na sua vida você esteja vivendo apertos, que esses apertos têm se prolongado, mas esse aperto prolongado é porque Deus está falando e a gente não está entendendo. Eu estava conversando com o Helenilson algumas coisas essa semana, falando, Helenilson, eu tive umas relutâncias com Deus de algumas questões para a minha vida, que não adiantou a minha relutância. Deus sabe quando pega, quando é que ele consegue, como é que ele consegue pegar você. Alguns é no bolso, outros é no sentimento, outros é na família, outros são nos filhos. Deus sabe como parar a gente e chamar a nossa atenção quando estamos desalinhados do que Ele quer para a nossa vida. Uma vez, Deus fez algo comigo que eu demorei muito a reconhecer o que é que Deus queria. Aí eu vou tentar ilustrar para você assim. Deus me fez uma forma de eu ter um tempo livre para me dedicar a Ele. Mas eu preferi buscar os outros interesses do que mergulhar no que Deus tinha. Qual o mais amargo aqui? O café, que o irmão trouxe até sem açúcar. É mais amargo. E aqui, ele traz o quê? Traz alívio, refrigério. Só que eu preferi o amargo, porque o amargo estava com promessa de ter coisas que eu achava que por parar para fazer a outra coisa não seria suprida. E Deus sabe como pegar a gente. Dizer, você está dependendo disso, Ele vai e tira tudo. De repente você se vê assim, meu Deus. Mas o que Deus te pediu era simples. Nós que não confiamos no que Deus pediu. Porque estamos acostumados com a mentalidade desse mundo. Vou dar um exemplo. Você acorda para ir trabalhar, já pega seu celular, já vê os compromissos.
Quer mudar a rota da tua semana? Faça um teste de uma semana. Toda vez que acordar, ao invés de você pegar seu celular para saber os compromissos, preserve um lugar de oração com Deus. Tenha um tempo devocional com Ele. Você vai ver como vai ser o restante do seu dia. Já pregou uma jovem aqui, Manuela, que estava estudando para medicina, e eu disse para ela: minha filha, o segredo é o seguinte: você não precisa estudar 12, 14 horas por dia, como o mundo diz. Você depende de Deus. Tenha seu tempo com o Senhor. Guarde sua vida em Deus, porque a faculdade vai ter muita coisa difícil para você que está no Evangelho. Então se prepare para isso. Você não vai ficar burra porque passou um pouquinho de tempo orando, não. Pelo contrário, Deus vai te abençoar. E para a glória de Deus, ela se formou em medicina, passou no bom lugar, estudou, está formada e contando vitória e abençoando muita gente. Mas qual é o nosso problema? Nós não queremos ouvir a Deus, nós queremos ouvir o nosso coração, nós queremos ouvir a circunstância, nós queremos ouvir o momento. O momento pede muita coisa. O momento pede aceleramento, o momento pede desistência, o momento pede que você para. Ok, mas eu quero saber o que Deus quer da minha vida. Como é que Deus quer fazer? E às vezes nós vivemos de ciclos e ciclos de escape. Para uma coisa aqui, aparece uma oportunidade e vai, não, peraí. Tem muita porta se abrindo, mas qual é a porta certa? Senhor, me direciona a porta certa. Qual é a porta? Eu já falei isso aqui muitas vezes a vocês. Como a palavra diz que eis que estou à porta e bato. Isso é uma palavra de Deus para os crentes, que Ele está buscando o nosso coração. Mas às vezes nós temos aberto a porta errada. Então vamos abrir a porta do nosso coração para o Senhor dizer: Senhor, eu quero ser guiado por você. Porque quando nós somos guiados pela circunstância, nós somos sustentados pela circunstância. Como assim? Vamos supor que você quer mudar a rota de trabalho da sua vida. Aquela rota sempre te mantém financeiramente. É boa, tem algumas oportunidades, mas você sente no seu coração que aquilo não é mais para você. Mas aí você é guiado pela circunstância do quê? Aquilo ali tem uma grana que sai dali. E eu não estou com coragem de sair daquilo ali. Porque eu não tenho esperança firme de que vai vir alguma coisa. Coloca diante de Deus, começa a orar e diz: Deus, me responde nessa situação. Eu preciso do seu socorro nisso aqui. Tenha certeza que Deus vai te dar o escape, vai construir uma nova rota para você. Agora, qual é o problema? Tem pessoas que ancoram o seu coração em algo e ele acredita que aquele é o propósito para o resto da vida dele. E não é. Deus muitas vezes vai mudar a sua rota. Ele vai mudar o seu comportamento, Ele vai mudar a sua forma de pensar, para que você agora tenha gestão. Por que, por exemplo, a maioria das empresas que começam, elas se acabam? Por falta de gestão. E gestão é uma coisa chata para quem é só de produção. Quem é empreendedor aqui? O Wallace. Gestão não é chato? Por quê? Porque você é o cara operacional. Ele prefere fazer o trabalho do que estar atendendo o cliente, ficar de saco cheio. Mas qual é o conselho que o pastor dá a ele? Meu filho, gaste mais um pouquinho e bote alguém com você. Porque você vai perder dinheiro. Você não, às vezes a gente nem sabe, eu já fui, não sabe nem para onde o dinheiro foi. Porque vem, paga. Uma vez eu fui prestar serviço para uma empresa grande, muito grande daqui da cidade. Grupo renomado. Eu na minha cabeça, eu vou receber o dinheiro amanhã. Amanhã, não, meu filho. Aqui tem 2 dias de pagamento. Vamos dar um exemplo. Dia 5 e dia 20. Qual que dá para você? Ah, dá tal dia. Faça a nota e espere o dia chegar. Mas é por isso que eles estão controlados. Porque tudo que entra, meu amigo, entrar e vai sair. E o cara não vai ter controle. Entendeu? Aí eu disse: rapaz, realmente, esse negócio está certo. Vou trabalhar desse jeito também. Quando eu prestava serviço com os clientes, olha, tem 3 datas aqui, qual é a melhor para você? Porque se eu disser qual é o melhor dia para você, ele vai dizer: rapaz, daqui a 2 meses, né? Estão entendendo? Gestão é uma coisa importante, gestão do nosso tempo, da nossa vida. A gente olha para a palavra de Deus e quer a resposta, mas aqui está a receita. Ouvir o Senhor, louvor nos nossos lábios, oração, dedicação, e a gente vai, o temor do Senhor, e vai ter resposta.
Por isso que sempre o salmista, ele aponta o justo e o ímpio, né? Ó, verso 12. Verso 11, perdão. Vinde, meninos, ouvi-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Você quer viver bem? Quer ter dias abundantes? Ele responde: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faz o bem, procure a paz e segue a paz. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Está aí a resposta. Mas muitas vezes nós queremos ser levados pela circunstância, pelo momento. E o que é que eu quero trazer de luz para nós nessa manhã? Irmãos, temos que olhar para o Senhor e ser iluminados. Temos que olhar para Deus e ter a luz dele penetrando no nosso coração e dizendo: ei, eu tenho resposta para a sua vida, mas não é da forma como você queria, eu tenho um caminho para você. Estava conversando com Pedro sobre isso, e a palavra que sai da boca dele: eu quero uma direção de Deus. Eu falei: é isso, meu filho. Depois da nossa salvação em Cristo, a coisa mais importante na vida de um crente é ser direcionado pelo Senhor, porque a direção dele tem paz, poder e provisão. Eu lembro quando eu cheguei nessa cidade, 18 anos atrás, eu tinha uma palavra de Deus. Irmãos, eu sofri muita coisa para desistir de voltar para a minha terra, para debaixo da asa da minha mãe e do meu pai. Sofri muito, passei necessidade, passei fome. Tomava água da torneira, comia bolacha jucurutu, que naquela época era muito boa. Era o que livrava a barriga. Chegava na casa do meu pastor, de meio-dia ele já chamava da cozinha. Por quê? Ele sabia o que eu precisava e eu estava recebendo o que ele estava dando. Passei lutas, mas eu tinha uma convicção dentro do meu coração: Deus tem uma palavra para mim nesse lugar e Ele vai abrir as portas. E aquele tempo, que nem foi muito tempo, mas foi bem dolorido, eu fui cuidado por uma família que não era família de sangue, fui rejeitado por família de sangue. Abandono familiar, a única família que eu tinha aqui na cidade. Sangue, tia. Por não me submeter a certas coisas, ela disse: não dá mais. Volto para sua casa. Tá bom. E como Pedro vivenciou essa experiência do reino de Deus, de pessoas que você não conhece, te ajudar, uma família que nem recurso financeiro tinha, gente. No meio da abundância do pouco que eles tinham, me receberam e eu fui cuidado por aquela família durante 6 meses. E foi naqueles 6 meses de deserto, de luta, onde eu tive toda a orientação do Senhor e de alguém que não tinha nada. Deus fez tudo e a gente estava, depois de alguns meses, fazendo uma grande festa de casamento para a glória de Deus e começando a história. Na semana do meu casamento eu estava desempregado, arrumei um trabalho e assim foi, irmão. Luta e vitória até hoje. Por quê? Ouvir o Senhor, perseguir a sua palavra é algo concreto para a nossa vida. É algo importante. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor quer estar perto de nós, irmãos. Deus não quer estar longe. Deus quer estar cada dia mais perto da nossa vida. A cada dia o Senhor quer estar perto de mim e de você. A cada dia Ele faz essa proposta do pão e vinho, que é uma aliança superior. Sabe disso? O pão e o vinho, ele é uma aliança superior, com promessas superiores. Quando Abraão vai se encontrar com Melquisedeque, depois de uma batalha, que ele é vitorioso, aparece Melquisedeque para Abraão. Quem é Melquisedeque? Na teologia nós acreditamos que Melquisedeque ele representa Jesus. Ele não tem descendência, não tem antes dele nem depois dele. Rei de Salém. E quando Melquisedeque aparece para Abraão, ele aparece com pão e vinho. Quem é o pão da vida?
e o vinho que deu a nova aliança? Quem é? Jesus. Jesus também aparece com essa proposta do pão e do vinho. E ali quando Abraão e Melquisedeque se encontram, e ele é abençoado por Melquisedeque, Abraão lhe oferece dízimo do despojo da guerra. Ou seja, ele não ficou sem entregar nada. Cristo na cruz não pediu a mim e a você dinheiro, ele pediu a mim e você o nosso coração, a nossa confiança total. Esse é o passo para a nossa salvação em Cristo. Este é o passo para que eu e você estejamos alcançados pela promessa. E é uma coisa interessante. Quando a pessoa vai se render a Deus, em outras religiões, eles dizem para você estar debaixo da bênção do seu santo, de qualquer coisa do tipo. Você tem que fazer um sacrifício assim, assado, tem que andar não sei quantos quilômetros. Eu achei engraçado o que um humorista falou e disse: como é que pode alguém servir a um Deus que pede pipoca, detergente, cerveja? Esse daí não tem nada. Porque se ele fosse Deus poderoso, ele não precisava pedir pipoca, pedir material de limpeza, cachaça. E é interessante como Deus muda as coisas, né? A figura. Porque na primeira aliança, não era material de limpeza, mas tinha que sacrificar o sangue do animal. E era criterioso, o animal tinha que ser sem mancha, sem mácula, inocente. Mas Jesus, em nosso lugar, ele diz: eu vou mudar a tua história, sem você precisar fazer sacrifício nenhum. A única coisa que você vai ter que fazer no seu coração é crer em mim, firmemente, de que eu subi na cruz para te livrar do mal, do pecado e do inferno, e desejo que você seja meu filho e minha filha. Por isso que as pessoas, quando nós vamos ler os evangelhos, vê que pessoas voltavam às velhas práticas religiosas, porque ela foi acostumada a responder a Deus em sacrifício. E quando ela não sente o sacrifício, ela diz: eu não estou sentindo que eu estou fazendo alguma coisa que vale a pena. Mas crer no Senhor já vale a pena. E o Espírito dele vai te moldar para que você cresça mais. Aí é onde vem o jejum, a oração. E lembre-se, vamos pensar, isso nem é tão sacrificial. Mas é o mínimo de sacrifício que a gente pode fazer para Deus hoje. E o quanto nós somos abençoados quando jejuamos, porque afina o nosso relacionamento espiritual com o Senhor, a gente se esvazia de si mesmo e começa a receber uma graça poderosa, abre os olhos do entendimento espiritual, você se comporta de forma diferente, você começa a ver como o diabo está atuando, você começa a ver como Deus está atuando. Mas eu sei de uma coisa, meus irmãos, o sangue de Cristo que foi derramado sobre nós, veio para nos dar uma vida abundante. E eu não quero que você saia daqui dessa manhã sem essa convicção de que eu e você fomos chamados por Deus para viver uma nova vida em Cristo. Para viver uma vida abundante nele. Uma vida, irmãos, que mesmo que o caos esteja se levantando, Deus ele vai estar dando resposta a você e a sua casa. Afine tua oração. Como assim, pastor? Uma vez eu visitei um jovem que estava estudando para concurso, para ser juiz. E ali, fiz uma visita, a gente conversando e tal. Ele: pastor, eu nem oro a Deus para eu ser aprovado no concurso. Eu quero ter uma experiência com Ele. Aí as histórias dele são de experiência, milagre que Deus faz. Ele chega, faz a prova e bate na trave. Eu disse: é tua oração, irmão. Tu está tendo experiência. Tu só não vai ser aprovado, porque tu está orando errado. Tu está orando errado. Tu não diz: Senhor, eu estou aqui porque eu quero ser um instrumento de justiça. Me ajude a ser aprovado nessa prova e eu quero glorificar o teu nome. Mas o cara está orando e: Senhor, eu só quero uma experiência. Aí está tendo experiência. E essa experiência não está sendo suficiente. Por quê? Porque ele não está sendo intencional. Outra coisa, ele não está sendo verdadeiro. Porque o desejo dele é passar mesmo. Mas a gente às vezes mascara, né?
Não, Senhor, não, eu quero, Jesus. Eu não vou passar 10 horas estudando aqui, acordando de madrugada para estudar, para dizer que não, eu quero ser aprovado. Para que isso abençoe minha família, eu tenha um bom emprego. É isso. Às vezes a nossa oração não está afinada com o que Deus quer. Eu só quero que Deus me provê, eu só quero que Deus abra uma portinha ali. Então tá certo, irmão. Você não está determinando no seu coração uma portinha, um negocinho? Não diga, Senhor, estou em busca de crescer e ter o melhor, mas o que é que eu tenho que fazer? Aí essa é a questão, como nós lemos aqui. Você quer ter largos dias, quer avançar? Guarde sua língua do mal. Tire os pensamentos perversos, dedique-se ao Senhor, ore. Aí você vai ver a mudança na sua história. Você vai ver a Deus afunilando as coisas. Eu lembro quando Evandro ficou desempregado há um ano atrás. Foi um ano, não foi? Ficou 1 ano ou 2, meu filho? 1 ano. E quando ele saiu do emprego, que ele trabalhava no açaí, prestando serviço lá, eu disse para ele, meu filho, você tem formações. Menino formado em educação física, pós, deve ter uns 50 pós. Eu disse, tu está fazendo o que aí? Não, meu irmão, muda isso, ora, vá bater em outra porta, está errado esse negócio. E ele tinha uma determinação no coração de como ele queria, e começou a orar. Passou 1 ano, irmãos, terminou o dinheiro, passou seguro, passou tudo. Acabou a grana. E aí eu disse, mas tenha fé, meu filho, vamos crer. A resposta Deus tem. Deus não envergonha os que confiam nele. Deus não envergonha. Vá crendo. E quando você vai lá levar o currículo e processo seletivo, vai crendo, vai declarando, vai declarando. E ele pegou a palavra. E eu não vi ele murmurando. Se ele murmurava era nos pés de Jesus. Mas ele, vamos pastor, vamos crer e tal. De repente as portas começam a abrir. 1 ano depois vem uma proposta que valeu muito mais a pena do que se ele tivesse batendo em portinha procurando qualquer coisa. Não é, Evandro? Está tendo até folga, né? Porque professor está vendo professor não vai imprensar, aí fecha 3 dias, 4. Mas só Deus sabe o quanto ele... Aí deixa eu te dizer uma coisa. O quanto ele fazia, trabalhava no domingo, e depois voltava para casa daqui, ó, do Atacadão, para a Zona Norte, e vinha para o culto aqui no hotel. Entendeu? Plantando, semeando, crendo, estando junto. E às vezes a gente tem a facilidade mas tem que ter uma dedicação, tem que ter um objetivo. As coisas do Senhor são importantes. Nós precisamos preservar as coisas do Senhor. Porque, irmãos, é a única resposta que nós temos para dar para Deus, é o que fazemos para Ele. É o serviço, é a alegria. Estar na casa do Senhor junto com os irmãos, isso é muito poderoso, gente. Vocês não têm ideia de como a Europa está vivendo um tempo de frieza tão grande. Que eu nunca me esqueço dessa história de Nayana, que foi para a Europa, e ela foi para o aniversário da irmã mais nova da igreja. Uma igreja de séculos. A irmã mais nova da igreja tinha 80 anos. Frieza. Igrejas que se transformaram boates, academias. Porque o povo esfriou. Porque o secularismo foi entrando. Hoje ter vocês aqui num domingo de manhã buscando a Deus, isso para mim já é uma bênção, já é um milagre. E eu quero ver o avanço de todos nós. Porque já é uma bênção. Irmão, você não sabe quanto isto para as estatísticas atuais é um crente fervoroso. Você acredita nisso? Para a estatística atual, que da minha época não era, na minha época de adolescente, de criança, eu ia na igreja pelo menos umas 3 vezes por semana, que era o culto de ensino, ensaio, aí o domingo era manhã e de noite, escola bíblica. E foi um campo abençoador que guardou a minha vida. Agora pense nos nossos filhos, que vêm uma vez na semana. A internet todos os dias tentando roubar a mente deles. Por isso que nós precisamos estar perto do Senhor. Por isso que Cristo rompeu barreiras para que esses meros atos que parecem pequenos são poderosos. Poderosos. Você tem orado pelo seu filho, sua filha, independente da idade, meus irmãos. Ore por eles. Peça para que Deus guarde, guie os seus caminhos. Põe as mãos. De madrugada eu acordava, meu pai, põe a mão na minha cabeça.
Mas tinha dias, irmãos, que aquela oração era a resposta de Deus para mim, que eu estava muito perturbado, cheio de espírito imundo, tentando me deixar maluco. Quando eu era criança, eu morria de medo de escuro. A gente morava numa casa grande, então quando tinha que passar, tinha apagando as luzes, né? Vai passando, eu corria, acendia uma, corria, acendia outra. O banheiro era lá embaixo, bem escondido. Morria de medo. Mas foi interessante, a primeira vez que eu tive contato de ver o mundo espiritual, não tive medo. É interessante. Depois, Deus me apoderou de algo tão sobrenatural na área que eu vi um colega num acampamento de uma igreja. O cara veio perturbado, mas perturbado mesmo assim, cheio, e os demônios saindo de um fosso do lado dele. E eu olhei para aquilo ali e fiquei aqui, né? Mas não fiquei morrendo de medo. Aí eu lembrei, porque eu fui para muita oração com meus pais, aí o menino me deu autoridade, em nome de Jesus, eu repreendo agora. Aí começou os cabas a cair, os demônios a cair, o povo não acreditava, mas me deu, gente, uma autoridade naquele dia. Eu disse, venha para cá, conversa é essa? E comecei a orar pelo povo, expulsando. Eu tive a minha primeira experiência espiritual foi com um amigo, o cara maior do que eu, mais gordo, endemoniou numa oração, ia sair de casa desembestado, na casa quem estava orando da irmã. Eu calculei logo, se esse menino sair daqui, ele vai se matar na rua. Eu pendurei ele no pescoço, Wallace, aqui, ó. Dei uma rasteira nele. Ele caiu no chão, a gente começou a segurar, e sai em nome de Jesus, sai em nome de... Começamos a gritar para sair. E aí Deus foi dando discernimento, aí a gente apazigou, expulsou o demônio, e depois E é assim, Deus vai dando autoridade. Por quê? Quando ele rompeu o véu, ele nos deu autoridade. Você está vendo aí uma criança de 4 anos orando por alguém que nem ela viu, mas Deus disse para ela, vou orar. Ela pôs a mão e começou a orar, e Deus começou a fazer. Nós precisamos voltar a crer no sobrenatural. Nós precisamos voltar a crer de que Deus está ao nosso derredor cuidando de nós, que Ele está ali olhando. A gente não pode ficar acreditando em tudo que o mundo está apontando aí, destruição. Você olha as notícias, tem hora que eu digo, vai para lá. O mundo jaz no maligno, vou orar aqui para Deus guardar a minha casa, abençoar a minha cidade, abrir as portas sobre essa cidade. E a gente precisa focar também, porque senão, irmãos, é isso que o mundo quer, o inimigo quer que você fique louco. Porque a loucura vai fazer as pessoas serem controladas pelas narrativas. A loucura nos leva a acreditar em coisas que não faz sentido. Você entende, gente? Tem coisas que não tem sentido. Tem coisas que não faz sentido. Como, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas um exemplo muito sério. As nossas crianças, elas têm vacinas para a sua vida que foram testadas há 50 anos. Já vem há muito tempo. Aí nós tivemos a Covid, que foi algo terrível na nossa sociedade. Mas criança que morreu, qual foi a estatística de criança que morreu? Não dá nem 1% da população mundial, de mais de 8 bilhões de pessoas. Qual a necessidade de eu dar uma vacina experimental para um filho, se nem a farmacêutica ela se responsabiliza? Aí vamos pensar. Pô, é mais fácil que tem gente. Não é porque é bolsonarista, é lulista, não. A gente tem que ser pensante. Né? Vamos pensar. Beleza. 2 anos depois, as próprias farmacêuticas algumas foram multadas, julgadas, porque agora tem um novo fenômeno. Infarto fulminante do nada em jovens atletas ou pessoas de comorbidade. Infarto fulminante assim, é só mais um caso isolado, 1 milhão e não sei quantos. Entende? Eu até estou orando por Nara, que Nara tomou umas 5 doses, a coitada. A gente conversa nessa semana, eu disse, meu Deus do céu. Eu tenho uma colega que tomou e ela ficou hipertensa, que não era. É só usar a cabeça. O que eu estou querendo dizer a você? Preste atenção, não é só política. É sobre termos senso, raciocinar. É igual pessoas que são enganadas porque o cara diz, olha, tome essa água e dê R$50 que sua vida vai ser abençoada. Mas não está escrito isso na Bíblia. A palavra diz que se você crer com a sua boca, confessar com o seu coração, Jesus ele habita dentro de você.
e o Espírito dele vai te instruir a viver na verdade. Mas as pessoas querem fórmulas, elas querem coisas rápidas, elas querem qualquer coisa. Então as pessoas estão terceirizando o conhecimento e deixando que outros as conduzam. Nós somos seres pensantes. Nós precisamos confrontar a palavra, nós precisamos analisar o que está sendo dito. E aí nós vamos experimentar uma vida abundante. Amém? Então, nesse momento nós vamos desfrutar da ceia do